Estamos começando o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar a nossa programação pela frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minha UFG. E hoje aqui comigo também na apresentação do Intercampus, a repórter estagiária Camila Teles. Olá Camila, bem-vinda. Olá Ana Flávia, obrigada. E olá ouvinte da Rádio Universitária. Educação voltada para o empreendedorismo, a investigação científica e os processos criativos. Essa é a proposta que deve orientar o plano de atividades para o novo ensino médio. A intenção é que os estudantes deixem a escola já com algum conhecimento referente ao mercado de trabalho e à gestão de empreendimentos. Estes eixos estarão entre as disciplinas e atividades que os estudantes poderão escolher cursar no ensino médio. O modelo deve ser implementado nas escolas públicas e privadas até 2021. A reforma do ensino médio foi proposta no ano passado e pretende garantir formação semelhante a todos os estudantes do país, com orientação da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Alunos do Instituto de Informática, o INFE, da UFG, criaram algoritmos capazes de identificar doenças e avaliar a embriaguez através da pupila. Sob a orientação do professor Ronaldo Martins da Costa, os alunos desenvolveram um sistema automatizado que pode servir de apoio para o diagnóstico de pacientes com diabetes tipo 2. Essa não é a primeira vez que o grupo se destaca na área. Em 2017, o mesmo grupo desenvolveu um método automatizado de classificação do nível de glaucoma, também baseado no reflexo da pupila. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é segunda-feira, dia de sabermos as novidades da Universidade Estadual de Goiás, a UEG. Quem vai nos trazer as informações hoje é a Camila. A Universidade Estadual de Goiás, UEG, já formou a comissão eleitoral responsável pela organização do pleito, que irá escolher uma nova reitoria para a instituição e nova direção para o campus UEG Jataí. A comissão é composta por representantes de vários segmentos da UEG: diretores, docentes, técnicos administrativos, discentes, Secretaria de Desenvolvimento Institucional, reitoria e da gerência jurídica. As eleições para a escolha da direção do campus Jataí da UEG devem acontecer até o dia 31 de maio. Já os procedimentos para a eleição de novo dirigente para a reitoria da UEG devem começar após a alteração do decreto que aprova o estatuto da instituição. Segundo definição ocorrida no último Conselho Universitário da UEG, as eleições devem ocorrer ainda em junho e a posse do novo reitor ou reitora em agosto. Seguem abertas até o dia 25 deste mês as inscrições ao vestibular 2019/2 da Universidade Estadual de Goiás. Os interessados devem acessar o site estudeconosco.ueg.br. Ao todo, são oferecidas 780 vagas. O destaque neste processo seletivo de meio de ano da UEG são os cursos de Direito, presente em 6 campos da instituição. São eles Aparecida de Goiânia, Iporá, Morrinhos, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio e Uruaçu, e o curso de Psicologia no campus Inhumas. As provas objetiva e de redação do vestibular 2019/2 da UEG serão aplicadas no dia 26 de maio. Será realizado amanhã na UEG, campus Anápolis, o 8º Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão. O evento tem como objetivo socializar as ações desenvolvidas em projetos de ensino, pesquisa e extensão nos campos da UEG e em outras instituições de ensino superior. Este ano, o encontro desenvolve o tema O papel da mulher na produção e divulgação da ciência, seja ela pura ou aplicada, em referência à declaração da Assembleia Geral da Unesco do Dia de Mulheres e Meninas na Ciência, celebrado em 11 de fevereiro desde 2016. Para o 8º Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Anápolis da UEG, são convidadas importantes mulheres cientistas da comunidade estadual com o objetivo de inspirar jovens discentes da UEG a perseguirem os caminhos da ciência e da academia. Ok, Camila, obrigada. O Intercampus faz um pequeno intervalo e volta já. O Intercampus volta já.
Então foi assim? Os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho. Toda segunda, às 4 da tarde e sábado, às 7 da noite. Estamos apresentando Intercampus. Uma regra do nosso português diz que ao fazermos referência a homens e mulheres ao mesmo tempo, os nomes devem ser flexionados na forma masculina, mesmo que o número de mulheres seja muito superior ao de homens. Mas essa regra não é consensual e tem sido muito criticada. Sobre o sexismo na linguagem, a Rádio da Universidade Federal de Minas Gerais entrevistou o pesquisador Marcos Paulo Santos, que desenvolveu sua dissertação de mestrado abordando essa temática. Quem conversou com o pesquisador foi a jornalista Luísa Glória. Vamos ouvir. Muitas pessoas e também ambientes já adotam estratégias para evitar essa prática, né? A principal forma para construir uma linguagem inclusiva no que se refere ao gênero é o uso dos chamados nomes gerais. O professor de português e mestre em estudos linguísticos pela UFMG, Marcos Paulo Santos, demonstrou em um estudo como políticas públicas podem ter efeito concreto nessa passagem para uma linguagem mais inclusiva. Ele observou um uso menos sexista nos pronunciamentos dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, depois que o governo do estado publicou o manual para o uso não sexista da linguagem. O que bem se diz, bem se entende. E, a fim de fazer uma análise comparativa, Marcos Paulo também acompanhou os discursos dos deputados e deputadas estaduais de Minas Gerais. Para a gente saber mais sobre sua pesquisa, de que forma podemos tornar a linguagem mais inclusiva, eu converso agora com o mestre em estudos linguísticos pela UFMG, o Marcos Paulo Santos. Muito bom dia, Marcos Paulo, seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa. Muito obrigada desde já pela participação. Bom dia. Marcos, é possível a gente precisar aí como surgiu o consenso de que para usar nomes em formas masculinas ao se fazer referência a homens e mulheres? Quando tudo isso aí começou, Marcos? Então, a questão ela é um pouco bem antiga, na verdade, né? A gente não consegue precisar um momento. Essa questão da utilização do gênero masculino para referência genérica, né, que a gramática trata, ela também não é universal, né? Você tem línguas que existem gênero em origem latim, você tem o gênero masculino e o gênero feminino. Sim. Você não tem necessariamente um gênero neutro. Há outras línguas onde isso ocorre. Então, essa questão da utilização do masculino é mais social mesmo, é uma marca de uso social que ao longo do tempo se fundou assim. Não existe uma marca precisa, histórica, temporal, que consiga colocar como essa regra foi fundada, não. Essa questão, assim, a referência masculina universal, ela é uma construção social mesmo que faz parte da língua, né? Um reflexo da sociedade na língua. Uhum. Legal. E aí, pensando aqui no Brasil, né, na língua portuguesa, principalmente no Brasil, né, Marcos, a gente tem visto um movimento aí bem interessante de tentar anular essa regra, né? Por que é importante discutir e debater o sexismo na linguagem, Marcos? É interessante a gente ressaltar que, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista gramatical, não existe, né, esse sexismo. Não há nada que marque que, quando eu utilizo o masculino, eu estou anulando a mulher. Sim. Aí também é uma questão de interpretação social que a gente faz da língua, né? Tendo consciência de que a língua não é neutra, de que a língua ela representa a sociedade, os valores da sociedade. Legal. Então, quando a gente começa a questionar certos posicionamentos que estão na língua e são um reflexo da sociedade, a importância disso é que a gente está questionando a própria sociedade, de certa forma, né? Importante ressaltar que essa discussão ela não é nova, ela não tem nada, ela tem ganhado destaque recentemente, mas a gente tem trabalhos desde os anos 80 falando sobre essa questão e muitos pesquisadores eles reforçam. Quando a gente está questionando o uso de um masculino genérico, a gente não questiona a questão do masculino em si, mas de uma prática social que se reflete, que se perpetua, né, através desse uso. Uhum. Em relação a essa necessidade de uma linguagem mais inclusiva, esse é um debate travado também aí entre os gramáticos e linguistas, Marcos? Com certeza, esse é um debate, inclusive, muito
acalorado, assim. No Brasil, a gente não vê muitas discussões ainda sobre esse tema, mas quando a gente pensa no espanhol, essa é uma discussão que já vem de anos e a Academia de Letras espanhola não aceita, rechaça e fala que não precisa dessas regras. No português, no Brasil especificamente, esse é um tema que está ganhando espaço ainda. Sim. As discussões estão começando, mas ainda não tem muito embate. Mas, vira e mexe, quando você traz esse assunto à tona entre linguistas, entre gramáticos, vai haver divergências. Sobretudo porque, assim, o meu trabalho ele focou, né, na verificar esse uso de uma linguagem inclusiva pela perspectiva dos nomes gerais, né, esses nomes de referência a seres humanos que são capazes de neutralizar o gênero, né, o sexo, né, por exemplo, quando você utiliza pessoas, né, para substituir o masculino, né, porque pessoas você não identifica se são homens, se são mulheres, crianças, adultos, mas existem outras sugestões de uso de língua inclusiva que elas são um pouco mais, digamos, difíceis de compreensão, que é às vezes você utilizar aquele famoso X, né, que as pessoas escrevem no lugar do A, ou um arroba, ou mesmo existem até sugestões de movimentos sociais que vão mais longe, né? No lugar de escrever todos ou todas, você deveria escrever ou falar todes, né? Substituindo o O por um E. Que seria um terceiro aí, né? Isso seria um morfema neutro, que não existe no português. Então seria uma política linguística para se criar um morfema neutro, né, de uma forma artificial para a língua. Então essas mudanças, essas sugestões que elas são mais artificiais, elas sofrem mais embate, elas sofrem mais rechaçamento na sociedade, embora elas aconteçam. É comum você ir a uma palestra e verificar a duplicação dos pronomes, a duplicação dos nomes, ou as pessoas se preocupando em utilizar até mesmo esse todes, né, esse morfema neutro, ele já começa a aparecer em alguns contextos. Mas tem pessoas, sim, que são contra, dizem que não precisa, que é pouco natural. Inclusive, linguistas, né, que estudam a variação, a mudança na língua, eles se colocam contra, né, dizendo assim, essa política linguística, essa política pública para poder tentar modificar a língua, ela não é natural, então ela não vai mudar a língua. Aí a minha pesquisa era justamente para questionar, será que não muda? Será que a pressão da política pública, será que ela não tem nenhum tipo de influência? E os resultados mostraram um pouco aí que talvez sim, está indicando que pode haver uma mudança. Claro que ela não surge só do manual, por exemplo, publicado pelo governo do Rio Grande do Sul, ela surge de todo um pensamento social que está mudando, né? Mas a política pública, digamos, dá um empurrãozinho aí na questão. E aí, então, vamos entender um pouco de como que foi todo o seu processo aí de pesquisa, né, Marcos? Como é que foi esse trabalho? Que fatores que motivaram a mudança no uso da linguagem pelos parlamentares da Assembleia Legislativa Gaúcha? Partindo da existência, né, desse manual lá no Rio Grande do Sul, a gente fez algumas questões, né? Será que a existência desse manual, enquanto uma política pública, né, que prevê formas de se escrever os ofícios, as declarações, a própria legislação do Estado, será que isso teria tendo algum reflexo na forma como os parlamentares, os deputados e deputadas estão utilizando a língua, né? No Rio Grande do Sul, esse manual foi publicado pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres no final do ano de 2014. Então, assim, ele é resultado de um conjunto de esforços para uma igualdade entre homens e mulheres ali, sobretudo na instância do poder público. Tem ele, em conjunto com outras forças de políticas públicas, de igualdade de gênero, tem forçado essa mudança do papel da própria mulher na instituição, né, governamental e na sociedade, né, o reflexo da sociedade, das pressões sociais que têm ocorrido. E aí o questionamento que a gente fez também será que lá a gente tem esse manual, essa política pública, né? Será que em outro estado que ela não existe, será que a gente teria resultados diferentes? Aí por isso que a gente também vai na Assembleia Mineira, né, para coletar os pronunciamentos, verificar o comportamento desses dados em diferentes locais do país. E como é que foi essa comparação que chegou a um resultado interessante, né, Marcos? De que viu-se aí um aumento de usos não sexistas, mas que isso não necessariamente vem acompanhado da redução de usos sexistas, não é isso?
Isso quer dizer, por exemplo, quando você pensa nessa mudança linguística, os dois estados, eles refletem um pouco da mudança social, né? Essa preocupação da inclusão da mulher, né? Os dados dos dois estados, dos parlamentares dos dois estados, trazem um aumento de usos dos nomes gerais, né, que seriam pessoas, indivíduos, para se referir a homens e mulheres, traz um aumento das duplicações, né, quando eles vão se referir a homens e mulheres, eles utilizam os nomes de formas masculinas e formas femininas. Isso esteve presente nos dois estados. Então, assim, é um reflexo da mudança social. A população, de modo geral, está tomando uma maior consciência e isso está se refletindo na fala. Mas o interessante pensar é que no Rio Grande do Sul há uma redução desse uso desse masculino genérico, né? Os contextos onde eles poderiam ser utilizados estão sendo mais ocupados por formas não sexistas, né? Por formas inclusivas. O que não aconteceu no estado de Minas, né? Esses usos também cresceram. A quantidade de dados presentes no material analisado, né, que utiliza o masculino genérico, também cresceu. Então, a nossa leitura desse cenário é que, no Sul, há uma preocupação maior em se evitar, né, esse masculino para se referir às mulheres também. O que não acontece em Minas. Então, a nossa hipótese que a gente sugere é que, talvez essas políticas públicas no contexto do Rio Grande do Sul tem forçado mais os deputados e as deputadas a pensarem, né, quando eles estão construindo a língua. Lembrando que os discursos dos parlamentares, eles são discursos cuidados, por mais que eles sejam espontâneos, são construídos, né? Eles são construídos, eles são planejados, e por mais que eles tenham que se desviar e responder questões, eles têm um cuidado com a questão do decoro, eles não podem falar o que vem à cabeça, digamos assim. Então, eles têm uma preocupação com o que eles estão dizendo, que eles estão sendo gravados, é uma fala pública. Então, essa questão desse alto nível de consciência sobre o que eles estão falando reflete também, né, na escolha, né, das formas que eles utilizam no discurso. Legal. Então, é um reflexo bem claro, assim, na nossa hipótese de que essas políticas públicas do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, que não existem em Minas Gerais, no caso, têm refletido, sim, na forma como que as falas são construídas por eles. Interessante, né, Marcos? Eu gosto de fazer uma ressalva também, que às vezes é um pouco difícil, porque quando eu fui escrever o texto da dissertação, eu me preocupei, né, em utilizar uma linguagem que fosse inclusiva. E às vezes é difícil, porque a gente está muito acostumado, né? É automático utilizar o masculino. Então, assim, quando você vai passar pela revisão, você vê vários pontos que você deixou o masculino ali presente e deveria sair, né? Então, assim, é uma tomada de consciência muito grande no momento que a gente vive sobre a utilização da língua. Sim. Claro que futuramente isso pode se tornar mais natural, como qualquer mudança linguística, mas no atual momento ela está restrita a contextos onde você tem muita consciência sobre o que você está falando, você tem que pensar muito para poder construir isso. Mas coloca em questão, né, as pessoas que rechaçam e são contras e negam a possibilidade dessa língua inclusiva, os dados estão aí para provar que não. Tem muito material, de muitas formas, né, de se construir essa linguagem menos sexistas, digamos assim. Sai de um automático para virar um ato político também, né, Marcos? Isso, exatamente. É bom questionar que toda vez que você faz uma escolha sobre o modo de se utilizar a língua, as palavras, é um ato político mesmo. Quando você escolhe incorporar ao seu vocabulário uma linguagem que seja mais inclusiva, é um ato de tomada de posicionamento diante de determinadas questões sociais. Certo. Marcos Paulo Santos, muito obrigada pela participação, parabéns mais uma vez pelo trabalho, conte sempre aqui com a gente da UFMG Educativa, tá bom? Muito obrigado pelo convite para participar. O Intercampus volta já. Na Universitária você pode recordar e curtir os Beatles. Beatlemania. As histórias e as músicas que marcaram a trajetória da banda no cenário mundial. Segunda-feira, às 21h. Beatlemania. Voltamos a apresentar Intercampus. A música
música é capaz de despertar em nós todo tipo de sentimento. Por isso, o uso dela como forma de terapia também é muito bem-vinda. Pensando nisso, a Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, a EMAC, promove uma roda de conversa nesta sexta-feira, no final da tarde, com o tema Estimulação Musical para Autistas. O assunto foi escolhido em comemoração ao mês de abril, que é dedicado à conscientização do autismo. A musicoterapeuta Kelly Tobias foi convidada para fazer parte do evento. Ela é professora de música para bebês e trabalha musicoterapia para autistas. Idealizadora do Instituto de Música Vida Sonora, a musicoterapeuta Kelly Tobias conversa agora com a gente por telefone. Olá, Kelly, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, bom dia. É um prazer estar falando com vocês. Bom dia aos ouvintes. E vamos tentar esclarecer o máximo de dúvidas. Kelly, primeiro explica pra gente como que a música ajuda nos tratamentos terapêuticos. Então, a música, o som, a música ela tem vários elementos. E dentro desses elementos, em musicoterapia, nós utilizamos cada um desses elementos, ou todos juntos, né? Som, ritmo, harmonia, melodia, movimento, para reabilitar, para ajudar, para melhorar o paciente. E a música pode ajudar em que tipo de tratamento? É para todas as pessoas com qualquer tipo de necessidade? Para todas as pessoas, todas as idades, transtornos, distúrbios, tudo a música atua. Tem só um caso que não é indicado, que é no caso de epilepsia musicogênica. Nesse caso, mediante a música, a exposição à música, a pessoa pode ter alguma característica ou epilepsia, né? Então, é uma epilepsia que se dá de acordo com a exposição à música. Então, nesse caso, não é indicado. Uhum. Mas em todos os outros, super indicado. Uhum. E as pessoas com transtorno do espectro autista, elas têm uma série de características especiais, certo? Sim. Que características são essas? Então, a dificuldade em comunicação, interação social. E dentro do espectro autista, nós temos vários tipos, vários níveis. Temos do autista leve até o severo. E do leve ao severo, todos nós notamos que gostam muito de música, mas todos têm dificuldades parecidas. E a gente destaca a dificuldade na interação social, na comunicação e interesses muito restritos. Interesses por um tipo de jogo, por um tipo de brincadeira, interesses muito restritos que fazem com que a interação e a comunicação seja pobre. Uhum. E de que maneira a música pode ajudar o autista? Então, a música ela abre canais de comunicação. Eu tenho 8 anos, quase 9 de prática de musicoterapia com autismo. Eu ainda não encontrei um autista que não goste de música ou que não tenha facilidade, muita facilidade com a música. Eu tenho autistas severos que não falam, que tem pouquíssima interação social, que toca no ritmo, que acompanham músicas, que se deliciam, que se alegram numa dança. Então, eu percebo que eles, em sua maioria, têm uma facilidade muito grande. E a gente utiliza a música e as características, as várias nuances da música, para tentar resgatar a questão da comunicação, a socialização, a interação comigo, né, com a família, com o meio. E a música, ela serve para isso, para abrir canais de comunicação. E existe uma idade certa para atendimento com a musicoterapia no caso das pessoas autistas? Então, hoje mesmo me procuraram um bebê de 10 meses que tem características de autismo. Não pode fechar um diagnóstico por ser muito cedo. Mas nós trabalhamos hoje com alerta. E vendo o tanto que o tratamento, quanto mais cedo iniciado, ele consegue maior êxito,
nós indicamos quanto mais cedo possível. Seja o estímulo só da música, eu tenho esse contato da aula de música com bebês, né? Estimulação da música com bebês. Já é maravilhoso. Agora, um trabalho ainda mais sistemático, que seria da musicoterapia, desde cedo, melhor. Então, 10 meses, 1 ano, 1 ano e meio, a criança ainda está em formação. Então, muita coisa aí no campo cerebral está sendo construída ou maturado. Então, a gente precisa começar a trabalhar nessas tenras idades para que a melhora, a gente ainda consiga ainda mais êxito na melhora. Agora, eu tenho casos de 18 anos, eu tenho um rapaz, um paciente, nós iniciamos com 25 anos, atualmente está com 30, apresentando. Ah, mas não tem melhora? Claro que tem. Ele começou apresentando para 12 pessoas. Hoje já apresentou para 800. Ele faz uma apresentação a cada trimestre. Hoje já faz 1 por semana. Então, isso também é uma melhora, aspectos dessa melhora. Então, quanto antes, melhor. Mas não tendo essa oportunidade, sempre é bom começar. Hoje acontece a roda de conversa na Escola de Artes Visuais. Qual que é a expectativa do encontro e o que a comunidade pode esperar dessa roda? Então, a gente precisa esclarecer profissionais, alunos, com relação ao autismo e à música, e o uso da música. Muito provavelmente eu vou falar para alunos da música. Ah, Kelly, mas só o musicoterapeuta que pode entrar em contato com o autista? Não. Você, enquanto professor de música, você vai lidar com autistas. E você vai ver que em sua aula, os autistas vão ter uma interação muito boa. Eu tenho relatos de crianças com autismo que só ficam na aula de música, ou é a aula de música que mais gosta. Então, como que esse professor vai aprender a lidar, vai lidar ali com as dificuldades do autista? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o autismo, nós vamos alertar, abrir um pouco a mente desse estudante, que é possível incluir, é possível fazer projetos. Eu tenho 2 projetos desenvolvidos aí com musical, com crianças e adultos com autismo. E inicialmente parecia que não ia dar certo, mas depois nós conseguimos aí lotar um teatro, colocar crianças e adultos com autismo no palco. Então, toda essa experiência a gente quer levar para que os alunos acreditem que pode ser feito sim um trabalho e pode ser inclusivo. Kelly, muito obrigada por participar do nosso programa e ótimo evento hoje para você. Eu quem agradeço, estou sempre à disposição de vocês. E com essa entrevista, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram do George Barbosa. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.